Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo de hoje vai ser meio repeteco, porque periodicamente as pessoas me perguntam sobre esse versículo de Atos aqui. Pessoas que falam que querem falar para alguém de preterismo, tal, que as profecias já aconteceram, e sempre usam esse versículo como objeção. E eu já fiz um vídeo sobre isso há muito tempo, mas não lembro onde é que tá, não lembro qual é o nome do vídeo, eu não consegui achar. Então eu vou fazer de novo esse vídeo, tá? Vou até colocar um nome mais sugestivo assim, da mesma forma que viste subir, caí. Outra vez que eu procurar eu vou tentar lembrar, tá bom? Porque aqui em Atos diz assim, ó, quando Jesus sobe para o céu, o anjo fala para aqueles homens, né, para os apóstolos, da mesma forma que viste ele subindo, o verei vir. Então as pessoas entendem que isso aqui demonstraria uma vinda futura de Jesus. Vamos ler o versículo todo primeiro aqui, ó, do 9 ao 11. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó, uma nuvem o recebeu. Então Jesus estava subindo, aí uma nuvem recebeu ele, ocultando aos seus olhos. Eles não viram mais Jesus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, ó, do jeito que eles viram ele subindo, como para o céu o vistes ir. Só um detalhe aqui, com quem que ele está falando aqui, os anjos? Não é com os homens galileus, com os apóstolos? Então não é nada para o futuro. Isso aqui era para eles, que eles iam ver Jesus vindo da mesma forma que eles viram Jesus subindo, tá? Mas como que eles viram Jesus subindo? Numa nuvem, ó. O anjo diz que da maneira que eles viram Jesus, seria como ele viria, ou seja, numa nuvem, porque uma nuvem cobriu Jesus quando ele estava subindo. Mesma expressão que é utilizada nos evangelhos. Por exemplo, aqui em Marcos 13, 26. Jesus disse: Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então isso aqui harmoniza com Atos, porque Atos ele está falando que Jesus iria vir da mesma forma que ele subiu, ou seja, numa nuvem, e é o que Jesus sempre dizia, que ele ia vir nas nuvens. Então é disso que o autor está falando. Da mesma forma que viste ele subir, vocês vão ver ele descer, ou seja, ele vir, ou seja, nas nuvens. Agora, vir nas nuvens é literal? Não. Jesus também disse que ele viria como um ladrão. Então é literal? Eu posso falar que Jesus vai vir roubando as pessoas que nem o ladrão? Ó, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Então é literal vir como um ladrão? Não. Isso aqui são expressões de uma época, que nem eu já falei num vídeo. A Bíblia não foi escrita em português, e nem na nossa época. A gente tem que ver as expressões que eles usavam na época. Então, se vir como um ladrão não é literal, vir nas nuvens também não. Vir como um ladrão significa vir de repente, de surpresa. Então, da mesma forma, vir nas nuvens tem um simbolismo por trás. Não quer dizer que Jesus vai vir literalmente nas nuvens, como os evangélicos esperam. Não, isso aí é um equívoco. Se eles esperam que Jesus vai vir literalmente nas nuvens, então eles tinham que esperar que ele vai vir como um ladrão, roubando as pessoas. Nuvens trazem tempestade, destruição, chuva forte. Todo mundo viu o que aconteceu aqui no Brasil em algumas cidades, né? Que nós tivemos chuvas torrenciais e causaram destruição e morte. Tivemos aqui em Francisco Morato, no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, Petrópolis, né? Vocês viram como ficou Petrópolis? É isso que simboliza a nuvem. A nuvem ela traz uma chuva forte, torrencial, que traz destruição. Esse é o simbolismo da nuvem. Então uma expressão é frequentemente utilizada na Bíblia para simbolizar a destruição de um povo. Ou seja, eu vou vir como uma nuvem, eu vou vir trazendo destruição para você. Por exemplo, aqui no Egito, ó, Isaías 19:1-2. Peso do Egito. O terceiro oráculo aqui é para o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Aqui Deus ia vir literalmente cavalgando numa nuvem, pessoal. Alguém viu isso? Não. É uma expressão de uma época. Ou seja, Deus vai vir trazendo destruição, que nem uma nuvem. E entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão. O que ele está falando aqui? De guerra. Um ia brigar com o outro, ia ter peleja entre os próprios egípcios. E cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. Aqui, ó. Inclusive essa aqui é a mesma expressão lá de Mateus 24, ó, reino contra reino. Que os crentes acham que é um evento global e futuro. Uma expressão típica da Bíblia. Então o que Isaías está falando aqui? Que Deus ia causar guerra no Egito, morte e destruição. Por isso que Isaías usa essa expressão, que Deus iria vir cavalgando numa nuvem ligeira. Um outro exemplo é a profecia de Gog, lá que viria contra Israel, Gog e Magog, que a maioria espera para o futuro. Ó, depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, Israel, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos.
mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. O que ele está falando? Que Gog ia vir com muitas nações com ele, ele ia vir como uma tempestade, causando destruição, viria como uma nuvem, aqui ó, ele se faria como uma nuvem. Gog vai literalmente se transformar numa nuvem, pessoal? Mas sendo que nuvem é só vapor de água? Não, isso aqui é só a expressão de uma época, uma expressão que eles entenderiam, que vir como uma nuvem seria vir trazendo destruição. Ó, tu e tuas tropas e muitos povos contigo. Então, como seriam muitos povos que iriam vir contra Israel, eles iriam vir como uma nuvem, ou seja, causando destruição, destruindo tudo Israel. É isso que está falando, tanto Isaías quanto Ezequiel, é a mesma coisa. Então a ideia ali em Atos é a mesma, pessoal. Uma nuvem cobre Jesus, simbolizando que ele viria da mesma forma, ou seja, como uma nuvem, trazendo juízo sobre Jerusalém e o povo judeu. E no ano 70, Jerusalém caiu, ou seja, teve destruição. Os romanos invadiram Jerusalém e destruíram tudo, como uma nuvem. Tanto que aqui no sermão profético de Jesus, Mateus 24, ele fala a mesma coisa. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. O que ele está falando? Destruição, morte, aflição. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer que ia ser uma guerra tão grande que por um triz não ia sobrar ninguém. Mas por causa dos escolhidos, então aqueles dias foram abreviados. Aí no versículo 30 ele fala, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens no céu. Aqui é a mesma coisa. Jesus falou que ia vir nas nuvens, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Então é a mesma coisa ali de Atos 1, 9 e 11, tá bom? Então quando o anjo fala aqui para ele que ele há de vir daquela mesma forma, que eles viram ele subir, é sobre a nuvem que ele está falando. Ou seja, vai vir trazendo juízo sobre Jerusalém, tá? Independente de ser histórico isso, independente de ser real ou não, eu estou analisando só o texto, tá bom? Aí cada um tire suas conclusões. E lembrando que quem puder, deixa um like no vídeo, tá, pessoal? Aqueles 2 últimos vídeos que eu fiz, o segundo teve mais like, ele já teve mais views. Aquele último que eu fiz lá sobre Clemente. Então você vê, quanto mais as pessoas dão like, mais aumenta as views. Só que o segundo vídeo teve mais de 1000 views. Já o primeiro não, o primeiro não chegou nem a 1000 views. Por quê? Porque teve menos like. Então quanto mais like as pessoas dão, mais aumenta o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.